Lição de número 14, a restauração de todas as coisas. Referência bíblica, enquanto aguardamos a bendita esperança, a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Apocalipse 21, versículo 1. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Verdade em ação. O plano eterno de Deus será concretizado, levando o universo a uma renovação completa, onde não haverá mais qualquer resquício do mal e o Senhor reinará com os seus servos pelos séculos dos séculos. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é profundamente escatológico. Toda a revelação que nós temos na Escritura Sagrada aponta para a verdade de que Deus há de concretizar o seu plano eterno e que o seu intento é fazer com que todos aqueles que ele escolheu para a salvação reinem com ele pelos séculos dos séculos, quando, por fim, Cristo voltar e consumar todas as coisas. O cristão, ele vive em 3 tempos históricos. Ele olha para trás e ele celebra a concretização do plano de Deus ao enviar o Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós, fazendo assim a propiciação pelos nossos pecados. Ele vive o presente de uma forma digna, de uma forma piedosa, porque ele quer agradar aquele que o salvou, e ele faz isso tendo como base a esperança futura que ele possui, de que brevemente Jesus Cristo voltará, e dessa forma o grande plano de Deus será por fim concretizado. Falar a respeito da escatologia cristã exigiria sem dúvida um curso à parte e certamente em tempo oportuno a Igreja Pentecostal Reformada há de estudar a escatologia cristã com cada um de vocês. Mas nesse momento eu quero trazer para vocês esse resumo do nosso ensinamento, daquilo que nós encontramos nas Escrituras, tendo como princípio as primeiras dúvidas que surgem com aqueles que conhecem a fé, que diz respeito, primeiro, ao estado intermediário dos mortos, segundo, a ocasião da vinda de Jesus, e terceiro, a ressurreição dos mortos. Nós vamos tentar concentrar os nossos ensinos dessa aula, não é nessa base doutrinária para vocês, para que vocês possam saber responder a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Obviamente, a escatologia cristã ela é muito vasta e ela vai por vários caminhos e ela pode nos trazer informações bastante consoladoras. Devido ao tempo escasso que nós temos, nós não trataremos desses aspectos nessa lição, apenas daqueles que eu já anteriormente informei. Desejo que você tenha um bom aprendizado. Todo cristão vive na expectativa da vinda de Jesus. Uma parte fundamental da fé cristã é a certeza que temos pela palavra de Cristo de que um dia ele vai voltar para nos buscar. O fato é que o Senhor Jesus Cristo voltou aos céus já há quase 2000 anos e desde então milhões de cristãos morreram na fé sem, contudo, terem participado da volta de Jesus. Então, a grande pergunta que fica para alguns irmãos é: aonde estão agora esses cristãos que morreram na fé e aguardam a volta de Jesus? Nós encontramos na Escritura Sagrada o testemunho de que esses que morreram na fé, eles partiram para estar com o Senhor. Nós vemos alguns versículos bíblicos que apontam essa realidade. Vamos ouvir a Escritura. Nós podemos ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o seguinte versículo da Palavra de Deus. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes com respeito à vinda do Senhor. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que dormem. Versículo 13 e versículo 14. Pelo que nós vemos na Escritura, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus não partiram sem esperança, eles passam a estar com o Senhor.
O corpo, de fato, repousa no pó da terra, mas a sua alma consciente parte para estar com o Senhor e ali aguardar que o calendário eterno de Deus venha a se cumprir, quando, na ocasião da volta de Jesus Cristo, essas pessoas que morreram na fé serão ressuscitadas e estarão com Cristo nos ares para o encontro com todo o povo de Deus. Nós percebemos que a alma permanece consciente pela forma como Paulo trata a sua passagem, caso acontecesse, com grande alegria. Ele disse certa vez, olhando para frente e prevendo o seu martírio: olha, para mim seria ótimo morrer para estar com o Senhor. Você percebe que Paulo não tem a perspectiva de que a morte o colocaria num sono profundo e que ele seria despertado somente na ocasião da ressurreição dos justos. Mas ele contempla a morte como uma oportunidade para estar junto com aquele que morreu na cruz do Calvário por ele e que perdoou seus pecados. Dessa forma, boa parte das tradições cristãs, a grande maioria, entende que após a morte, aqueles que morreram na fé passam a estar com Cristo e dessa forma aguardam o momento triunfal quando ele voltar, e nessa ocasião aqueles que morreram na fé serão ressuscitados com um novo corpo para estarem para sempre com o Senhor, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Essa pergunta também remonta à realidade daqueles que morreram sem terem se arrependido dos seus pecados e sem terem crido em Cristo como Salvador. Esse é um momento em que nós não podemos amenizar a verdade cristã. Nenhum de nós cristãos está autorizado a dizer quem foi salvo, quem não foi. Nós entendemos que Deus, sendo juiz, ele tem consigo a sua própria prerrogativa. Contudo, a palavra de Deus é muito clara em nos afirmar que aqueles que morreram sem terem se arrependido dos seus pecados e sem terem crido em Cristo Jesus, eles morreram sem terem recebido as vestes de justiça que Cristo nos atribui através da sua morte quando cremos nele para a salvação. Dessa forma, nós percebemos que essas pessoas, por morrerem nos seus pecados, elas estão condenadas a isso. Não existe uma segunda chance, não existe uma segunda chamada, não existe um segundo tempo. Dessa forma, todos nós somos chamados para nos arrependermos daquilo que fizemos e daquilo que somos, a parte da glória de Deus, e desejarmos ardentemente vivermos uma vida na presença dele. Enquanto os salvos em Cristo gozam da presença do Senhor e da alegria de estar com ele, aqueles que morreram sem fé no Senhor Jesus Cristo já estão sofrendo a prévia da sua condenação e da justa justiça de Deus, a sua retribuição, a sua ira contra o pecado no inferno, enquanto aguardam a segunda morte, o lago de fogo. Como parte da esperança cristã, nós também temos a ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. As várias tradições cristãs divergem um pouco sobre a cronologia e a forma como essa segunda vinda vai acontecer. Nós temos, pelo menos no evangelicalismo brasileiro, 3 posições distintas. A posição milenista, que diz que Jesus Cristo voltará, consumará todas as coisas e que não haverá um reinado literal de Cristo na Terra. Então, o milenismo significa 100 milênio. É a posição de boa parte das igrejas reformadas. Existem também os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que Jesus Cristo vai voltar somente depois que acontecer a grande tribulação. E existem os pré-tribulacionistas, que compõem uma boa parte do evangelicalismo brasileiro e que trata da vinda de Jesus como um evento que vai anteceder a grande tribulação, uma vez que a Escritura diz que o Senhor Jesus Cristo não nos destinou para a ira. Sua morte fez com que nós fôssemos livres da ira de Deus. Dentro dessas muitas tradições, existem ainda várias ramificações, uma vez que todo o assunto escatológico ele baseia-se um pouco na interpretação da revelação e, obviamente, em especulação de como serão os eventos futuros que nós ainda não vemos. É comum que existam esses tipos de divergências e nenhum deles é demérito para uma ou outra posição de forma alguma. Todos nós precisamos entender que o centro da esperança cristã não é a cronologia dos eventos da volta de Cristo, mas a verdade de que ele voltará. E ele voltará para o seu povo, e ele voltará para consumar o plano de Deus. Dessa forma, nós vamos trabalhar somente nesse prisma da realidade da sua volta e vamos deixar no tempo, na continuidade dos nossos estudos,
que a gente venha compor uma identidade que apresente para vocês a percepção escatológica que nós temos. Então, para nós, não importa quando ele vai voltar, mas é concreto que ele voltará um dia. Por isso, queremos estar preparados como uma noiva adornada, sem ruga nem mácula, para podermos ser achados por ele na posição que ele nos deu, na justiça que ele nos atribui pela fé, com a nova vida que ele nos deu, pela ação regeneradora do seu Espírito Santo. Ouçamos o próprio Senhor Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A ocasião da vinda de Cristo é a consumação de tudo que Deus tem pré-determinado, desde a eternidade pretérita, de reunir um povo para si. Quando Cristo voltar, ele voltará pelo seu povo, para nos tirar desse mundo de horror, para estarmos para sempre com ele. Ele voltará para julgar as nações, ele voltará para consumar o plano de Deus, ele voltará para que aquilo que Deus determinou a respeito do seu povo venha se concretizar plenamente e o nome dele venha a ser engrandecido e venha a ser glorificado na vida dos seus fiéis. O Novo Testamento, ele trata por diversas passagens a respeito da volta de Cristo, e todo o Antigo Testamento apresenta, na sua perspectiva escatológica, um dia que é chamado de Dia do Senhor, em que mostra nesse dia que Deus haverá de trazer juízo às nações pelos seus pecados, pela sua obstinação, pela sua rebeldia. Dessa forma, a volta de Cristo ela realmente tem essas duas perspectivas na Bíblia Sagrada. A perspectiva positiva, quando trata da volta para o povo, porque o povo de Deus foi lavado no sangue de Jesus, foi perdoado dos seus pecados, foi justificado, obtendo uma boa posição perante Deus e não está trajado mais com as vestes de injustiça e do pecado, mas foi revestido da justiça que somente Cristo pode atribuir. A esse povo, a volta de Cristo é esperança, é alegria, é consumação, é glória, é graça, porque nós aguardamos o momento de estarmos reunidos com o nosso Senhor. Para aqueles, contudo, que permanecem obstinados nos seus pecados, sem fé em Cristo, sem perdão, sem justiça atribuída por Cristo, a volta de Cristo para esses é a demonstração da ira de Deus, porque Cristo voltará para julgar as nações. E graças a Deus, para nós que somos da fé, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nessa perspectiva, a volta de Jesus é esperança para nós. A ressurreição dos mortos também é uma crença fundamental dos cristãos. Essa crença, contudo, acompanha o povo de Deus desde os tempos do Antigo Testamento. Nós vemos em Daniel capítulo 12, versículo 2, por exemplo, a certeza que Daniel tinha de que nos últimos dias alguns ressuscitariam para a glória de Deus, mas outros ressuscitariam para o desprezo eterno. Nós vemos que essa crença é talvez aquela que tem sido mais perdida dentro do movimento evangélico, porque parece que todos nós esperamos com muita alegria estarmos no céu, mas parece que nós não percebemos que a nossa esperança é muito mais nobre, porque nós cremos pela palavra de Deus que aqueles que morreram na fé vão ressuscitar e vão receber um corpo glorioso para estarem para sempre com o Senhor. E aqueles que morreram a parte da fé, a parte da aliança com o sangue de Jesus Cristo, também ressuscitarão e receberão um corpo adequado para sofrerem a justa ira de Deus. A perspectiva da ressurreição foi uma crença distintiva dos cristãos de que assim como Cristo ressuscitou, sendo Ele próprio a primícia da ressurreição, aqueles que morreram em Cristo também haveriam de ressuscitar. Infelizmente, a gente tem abandonado esse aspecto da esperança da fé que nós temos, e isso, obviamente, traz uma percepção errônea a respeito da fé, a respeito da esperança que nós temos, e nós precisamos resgatar, porque era uma crença distintiva. Se você observar, por exemplo, o credo niceno, você vai ver que ali na declaração do credo está escrito que nós cremos na ressurreição dos mortos. Então é importante que a igreja tenha essa perspectiva muito viva no coração, porque ela foi distintiva da nossa fé e fez com que cristãos, certos de que eles haveriam de vencer a morte,
eles realmente se lançassem na vocação e nas missões cristãs com toda a intensidade. Nós precisamos ter essa fé viva no nosso coração novamente. Nós cremos que na ocasião da vinda de Cristo, todos aqueles que morreram na fé ressuscitarão primeiro para se encontrarem com o Senhor nos ares. É importante nós distinguirmos também, até por conta do alcance que um vídeo desse pode ter, a diferença da crença da ressurreição, que é uma crença cristã, uma crença revelada por Deus, da reencarnação, que é uma doutrina de várias outras religiões, porque enquanto na ressurreição nós afirmamos que aqueles que morreram na fé tornarão a vida na mesma identidade que tinham e no mesmo corpo que possuíam, mas agora um corpo que vai ser restaurado pelo poder de Deus para poder viver todas as eras futuras ao lado de Deus. A crença da reencarnação é de que uma pessoa ela volta à vida num corpo diferente daquele que possuía anteriormente. Então essa doutrina não é bíblica, não encontra respaldo na Bíblia, uma vez que a Bíblia afirma que aos mortos está ordenado morrer uma única vez, vindo depois do juízo. Mas a ressurreição, sim, é uma certeza que nós temos. Assim como o nosso Salvador ressuscitou, nós que cremos nele participaremos também da mesma promessa. Se Cristo é a primícia da ressurreição, nós somos o restante da colheita gloriosa que Deus fará, quando trazer os mortos em Cristo de volta à vida para estarem para sempre com Ele. É importante entendermos também que a ressurreição acontecerá com todos. Aqueles que morreram na fé ressuscitarão para estarem para sempre com o Senhor, 1 Tessalonicenses 4,16, mas aqueles que morreram sem o perdão de seus pecados também receberão um corpo adequado para receberem a justa condenação de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 5 e Mateus capítulo 10, verso de número 28. É importante que você faça essas leituras e dessa forma possa ter uma perspectiva mais profunda do que a ressurreição. É importante nós observarmos também o destino final dos justos e dos ímpios. Isso também compõe uma parcela muito preciosa da esperança que nós temos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos em um período secularizado, em uma era em que parece que as perspectivas de vida eterna, de imortalidade, têm se perdido. E por conta disso é comum nós ouvirmos pessoas falando que depois que morreu, acabou. Isso não corresponde à verdade que a Bíblia nos mostra. Pelo contrário, a Bíblia dá garantia para a gente que a morte é como um ritual de passagem que nos prepara para a verdadeira vida. Então, desse modo, isso que nós vivemos hoje no presente é apenas uma fagulha muito pequena de toda a vida que nós temos a possibilidade de viver se crermos no Senhor Jesus Cristo para a salvação e arrependidos de nossos pecados, cremos nele de todo o nosso coração. Então a Bíblia apresenta essas duas perspectivas, o destino eterno dos justos e o destino eterno dos ímpios. Para os justos está prometido um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, onde eles estarão para sempre ladeados com o seu Senhor. A esperança da igreja é contemplar o seu Deus face a face, é habitar com ele pelos séculos dos séculos e reinar com ele ao lado de Cristo por toda a eternidade futura. Por isso nós abdicamos de tudo aquilo que desagrada a Deus. Por isso o Espírito Santo nos capacita para vivermos uma nova vida na presença daquele que nos chamou, que nos salvou e que deseja ter comunhão conosco. Então, toda vida que o cristão vive é a perspectiva que ele tem e o preparo que ele faz para passar a eternidade com Deus. Sem dúvida alguma, o destino eterno é um dos meios mais eficazes de moldar nossos valores, nossa percepção, nossa cosmovisão, nossas crenças mais profundas, porque nós precisamos viver em terra aquilo que nós objetivamos viver no céu. Por isso, nesta vida, nós nos lançamos na palavra de Deus e desejamos praticar obras que glorifiquem aquele que nos salvou. Por isso, nós queremos exercer a nossa liberdade cristã com responsabilidade, para não desagradá-lo. Por isso, nós colocamos amor em tudo que nós fazemos, porque esse é o sentimento, a força que vai nos unir no céu, somente o amor de Deus. Desse modo, nós nos preparamos para o encontro triunfal com o Senhor Jesus Cristo e sabemos que Ele preparou morada para cada um de nós. Em contrapartida, a Bíblia fala mais dos aspectos condenatórios do que do próprio céu. É uma forma dela alertar a humanidade da realidade do juízo de Deus. Nós temos sido apresentados
por conta de vertentes progressistas da nossa fé, há um Deus amoroso e muito amoroso e excessivamente amoroso, mas a Bíblia mostra que, contudo, Deus seja amor e Ele é muito amor. Deus é amor, 1 João capítulo 4, verso 8, a Escritura também nos mostra a sua ira, a sua justiça, a sua santidade. E esses aspectos que Ele possui, esses atributos que Ele tem, ressaltam a nós a necessidade de nós nos arrependermos de nossos pecados e cremos nele para receber perdão e salvação. A parte disso, a permanência numa vida obstinada, a permanência numa vida que o não honra, que não glorifica, nos levará fatalmente à condenação. Por fim, os cristãos acreditam em novos céus e nova terra em que habita a justiça. Para nós cristãos, essa realidade presente ela vai passar, ela é temporal, ela é momentânea, e Deus promete renovar todo o universo dessa forma, destruindo e aniquilando qualquer resquício de mal que o pecado tenha deixado nessa criação quando o homem desobedeceu a Deus e trouxe maldição à terra. Desse modo, Pedro fala com muita expectativa que esse mundo que nós conhecemos ele vai ser renovado e então nós conheceremos novos céus e nova terra onde habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e versículo de número 13. Nós acreditamos que essa presente realidade vai ser substituída por outra superior e esse novo mundo ele vai estar isento de qualquer influência do mal. Por isso, quando apresenta essa realidade, o apóstolo João fala em Apocalipse que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor e que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Esse estado de eterna consolação é aquilo que Deus tem prometido para o seu povo fiel, para aqueles que, lavados no sangue de Jesus Cristo, conservam a fé pela divina providência e sendo preservados pelo poder do Espírito Santo, percorrem a jornada cristã, mesmo com falhas, com acertos, com tropeços, mas eles vão até o fim porque Deus é poderoso para sustentá-los e esses, pela graça de Deus, participarão de novos céus e de nova terra onde habita a justiça. Eu quero parabenizar você por ter, com essa lição, se você fez as 14 lições, por ter concluído o discipulado da Igreja Pentecostal Reformada. Eu espero que você tenha sido muito edificado naquilo que você aprendeu. Você tem a possibilidade de repassar agora a sua revista, ler todas as referências bíblicas. Nós optamos por fazer resumos das aulas aqui, porque seria bastante cansativo para vocês terem que assistir gravações talvez de 1 hora, 1h30, sendo referenciado todos os versículos bíblicos. Então, procuramos passar para vocês uma base para que vocês tenham aí um resumo de aula, mas é muito importante que você leia a sua revista, é muito importante que você leia os versículos que referenciam cada aspecto doutrinário que foi apresentado aqui, para que o seu crescimento em Cristo seja completo. Eu desejo de coração que você continue firme na fé. Para nós, como pastor titular da Igreja Pentecostal Reformada, eu quero dizer que seria uma honra tê-lo conosco como membro dessa casa, para juntos nos estimularmos na fé, crescermos na graça de Cristo e procurarmos glorificar a Ele em todas as coisas. Que o nosso Senhor te capacite, te abençoe. Eu espero você na continuidade do discipulado, o curso de membresia, que a gente vai começar agora a produção e que certamente, permitindo Deus, nos próximos meses vai estar disponível para vocês também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.